Olá, professora. Essa é a apresentação do nosso trabalho final de Fundamentos de Banco de Dados. A apresentação está dividida em duas partes. Nessa primeira parte, eu vou apresentar uma visão geral do programa que a gente criou. E na segunda parte, o Pedro vai fazer uma demonstração do código que ele vai apresentar. Começando com a conexão com o banco de dados, nós usamos um banco de dados local. Usamos o SGBD PostgreSQL. Como o código que a gente desenvolveu foi feito em Python 3.7, nós usamos uma biblioteca do Python para acessar o banco de dados PostgreSQL, que é a Psycho PG2. Aqui tem o arquivo connection.py, que é onde a gente define as funções que a gente usa para conectar com o banco de dados. A gente define também aqui os parâmetros para conectar com o banco de dados, no caso aqui localhost, o nome do banco, o usuário e a senha, a porta onde está hospedado. A função start connection vai usar a função connect da biblioteca PsychoPG com os parâmetros que a gente definiu para abrir uma conexão com o banco de dados. Quando a conexão é aberta com sucesso, a gente imprime a resposta que a conexão foi estabelecida. E outra função que a gente tem é uma para ter acesso ao cursor, que é o que vai ser usado para executar os comandos SQL no banco de dados. Sobre as consultas do trabalho, como a gente desenvolveu o código no Python 3.7, além da biblioteca que a gente usa para acessar e fazer as consultas, a gente usou outras duas bibliotecas, que é o Pandas e o Tabulate, que são para tratar e apresentar uma visualização dos retornos dessas consultas. As consultas elas estão no arquivo queries.py. Vão ter as 10 consultas do nosso trabalho lá, cada uma separada em sua própria função. Também é definida uma função para executar a consulta com as funções da biblioteca PsychoPG2 e outra função para fazer a visualização dos resultados. Aqui é um exemplo de uma dessas funções que é uma consulta. No caso, essa daqui é uma que precisa de um parâmetro. Então, a primeira coisa que a gente faz é esperar um parâmetro do usuário. A gente armazena uma variável. Depois disso, a gente define uma string que é a query da consulta em si, o select. A gente define com a flag, que é o espaço onde vai o parâmetro. E com essas duas informações mais o cursor, a gente envia isso para uma outra função definida, que é fetchResults, que é responsável por executar a query em si e receber os resultados. Essa função é definida mais acima nesse mesmo arquivo. Ela está definida aqui, o fetchResults, recebendo o cursor, a query e um número indefinido de parâmetros. Aqui ele usa a função execute do cursor, que é da PsychoPG2, o fetchAll para receber os resultados, e daí a gente chama a printResults, que é uma outra função que a gente definiu para que a gente usa o Pandas e o Tabulate para formatar e apresentar os resultados numa tabela. Esse é o exemplo de uma tabela que foi gerada na execução de uma consulta, para ver que ele organiza tudo certinho pelas colunas e deixa bem mais legível do que se a gente não fizesse isso. Agora eu vou passar a apresentação para o Pedro, que vai compartilhar a tela dele e apresentar o código. Certo. Então, agora eu vou compartilhar a tela da minha IDE com o código do nosso projeto. Já deve estar aparecendo. Então, aqui a gente tem o nosso projeto com 4 arquivos. 2 que já foram apresentados, de conexão e de consultas. E mais 2, o método principal e o menu, que são usados para controle da estrutura do programa. Então, aqui a gente tem a conexão. O código já foi mostrado, então eu já vou passar para o próximo.
E a gente vem aqui para o principal. O que a gente vai fazer? Vamos importar a conexão e o menu, criar uma conexão, criar um cursor e realizar um loop com o método do menu para mostrar as opções para o usuário. E no fim da execução do código, a gente fecha o cursor e a conexão. Então, vindo aqui para a classe do menu, o que a gente vai ter? Vamos importar as consultas e criar um dicionário referenciando cada função de consulta, mapeando para um número. Então, a gente vai ter as nossas consultas de 1 a 10, referenciadas aqui. Vamos também ter uma função para mostrar as opções para o usuário, ou de sair, ou de realizar uma consulta. E vamos ter a função principal de menu, que vai receber um cursor, vai apresentar as opções para os usuários, vai pegar a opção desejada. Se o usuário digitou 0, ele vai acabar a execução, retorna false e vai sair daquele loop. Se ele digitou uma opção que não está mapeada aqui, ele vai mostrar que é uma opção inválida, vai pedir para apertar Enter e vai mostrar as opções de novo. Se for uma opção válida, ele vai chamar uma das funções de consulta e vai enviar o cursor. Agora, mostrando um pouquinho mais do código das consultas, dá para ver aqui que a gente tem 10 consultas e 3 delas vão ter parâmetros. A 10ª consulta tem esse parâmetro aqui, código da filial. A 9ª consulta tem esse parâmetro, que é o nome da categoria desejada. E a 2ª consulta tem um parâmetro que é o limite mínimo de compras do cliente. Então agora a gente vai fazer uma execução, mostrando a funcionalidade do programa. Ok, o programa está rodando. Primeiro eu vou executar uma consulta básica, primeira consulta, que são as categorias com mais de R$1.000 em produtos vendidos. Ok, está retornando como esperado, só categorias que venderam mais de 1.000 em produtos. Posso continuar para uma próxima. Agora eu vou realizar uma consulta com parâmetros. Os clientes que compraram mais de X reais em compras. Aqui ele pede o limite mínimo de reais para o cliente ter comprado. Vou dizer 1.500. E aqui ele apresenta o cliente, o valor que ele gastou e a quantidade de filiais nas quais ele comprou. Posso executar essa consulta de novo com o parâmetro um pouco maior. E dá para ver que tem um cliente a menos, porque ele gastou só 1.648. Ok, agora eu vou testar mais uma consulta. Consulta 9. Os clientes que encomendaram produtos da categoria X. E o nome da categoria que eu quero é instrumentos de sopro. E ok, ele está retornando aqui o nome dos clientes. Tudo como esperado. Posso pressionar Enter. Ok, deu um errinho aqui porque eu apertei Enter 2 vezes. Então ele disse que é uma opção inválida. Aperto de novo. E agora eu vou testar mais uma consulta simples, que é o total das vendas de cada vendedor. E aqui ele mostra todos os vendedores, o total de vendas deles e o código da sua filial. O que a gente tem aqui? Para a primeira filial, o Marcos Golira é o vendedor que realizou mais vendas, ou vendas mais caras, disparado, com 15.340 de vendas. E agora que eu já realizei as consultas que eu queria, eu posso sair do programa digitando 0. Então, esse foi o nosso trabalho final. Caso tenha alguma dúvida, pode nos contatar.
e espero que tenha ficado claro.